Março Amarelo Aidex é uma campanha consagrada que já está na sua 6ª versão. Desde 2020, a Aidex vem preocupada em trazer para vocês o conhecimento de como os rins se relacionam com o resto do corpo, na saúde e na doença. Já falamos de rins e doenças endócrinas, rins e doenças gastrointestinais, rins e doenças infecciosas, rins e doenças cardiovasculares, sempre amparados com especialistas de altíssimo gabarito, renomados e muito experientes nas suas áreas de atuação. Se você perdeu essas campanhas, não esquenta. Lá no nosso canal do YouTube, temos todas as aulas na íntegra para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas não vai para lá agora. Fica aqui conosco, porque o Março Amarelo 2026 está só começando. Nosso objetivo é que fique fácil você entender onde a doença renal começa, como fazer o diagnóstico de forma precoce e como usar estas informações para melhorar a sua conduta e a resposta dos seus pacientes. Eu sou Aline Bauman, médica veterinária atuante no mercado há 24 anos, especialista em patologia clínica veterinária e gerente médica da Aidex na América Latina. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, também já atuante no mercado há 24 anos. Hoje sou host do Pet Doc Cast, um podcast para responsáveis. E mais atual ainda, agora, sou host desta campanha maravilhosa, Março Amarelo 2026, ao lado da brilhante Aline Bauman. Patrícia, é uma honra ter você conosco. Esse Março Amarelo 2026 está só começando e está dividido em 4 episódios. No primeiro episódio, você vai descobrir o passo a passo da avaliação renal. No segundo, abordaremos sobre o impacto da pancreatite sobre os rins. No terceiro, sobre a síndrome cardiorrenal. E, por fim, mas não menos importante, a saúde renal no paciente oncológico. Será que você realmente sabe extrair todas as informações necessárias para a melhor condução do seu caso? No episódio de hoje, abordaremos o passo a passo da avaliação renal. Coloca nos comentários as suas dúvidas, pega seu bloco de anotações, reforça o café e nós vamos te inundar de informações valiosíssimas. Vem comigo! Quer aprender o passo a passo da avaliação completa da saúde renal? Fica comigo que em 5 passos eu vou te ensinar como entender os rins de maneira completa. Mas para isso eu quero usar com vocês exemplos da nossa rotina. Perfis de pacientes que comumente chegam para o atendimento. Quero pegar um exemplo simples, como por exemplo, um cão como esse, o Pirata. Esse cão Pirata de 8 anos, SRD castrado, ele ilustra o que muitos pacientes chegam apresentando ao atendimento. Anorexia, poliúria polidipsia, vômito espumoso amarelado, fezes amolecidas adiarreicas e perda de peso. Ao exame físico, a litose urêmica, desidratação, prostração intensa. Esse paciente é aquele que muitas vezes vem já com esses sinais se desenvolvendo ao longo do tempo, se apresentando de forma intermitente, ou muitas vezes os sinais gastrointestinais começam abruptamente, mas a poliúria e polidipsia já acontecem há muito tempo. E o que é muito comum entre os responsáveis, e eles nos respondem isso na anamnese, é que eles acreditam que beber água e fazer muito xixi é normal para cães e gatos. Muito cuidado na sua anamnese com a forma como você os questiona. Se você perguntar se o xixi e a ingestão de água estão normais, eles dirão que sim. Mas é normal para quem?
Para nós, seres humanos, ter uma urina mais diluída, numa densidade de 1,020 é normal. Agora, para o cão e para o gato, não. Então, poliúria e polidipsia são problemas corriqueiros que muitas vezes nós não sabemos como questionar, mas na maior parte das vezes, os próprios responsáveis acreditam que isso é normal. Quando você se depara com um perfil como esse, qual que é a nossa conduta médica clássica? Primeiro, o tratamento sintomático. O conforto desse paciente, o controle das manifestações clínicas de maior importância, como vômito, dor, a própria anorexia, o estímulo do apetite e hidratação. Mas também muitos de nós, e essa é a conduta mais assertiva, nós buscamos identificar a causa. Então, com isso, solicitamos exames complementares. Veja se isso não acontece também com este perfil de paciente. Olha só, o Félix é um gato de 10 anos de idade, também castrado, que está em casa apresentando disorexia, ou seja, não come muito bem, com perda de peso, vômitos frequentes e constipação. Está aí uma diferença entre cães e gatos. No cão, o sinal clínico de constipação ele não é tão frequente. E no gato, a diarreia não é tão frequente. Então, atenção às diferenças entre as espécies. O gato faz constipação muito por hipocalemia e desidratação, e o cão faz muito diarreia por uremia, processo urêmico tóxico. Ao exame físico, esse gato apresenta uma baixa condição de massa magra, desidratação. Conduta, tratamento sintomático e realização de exames. Outro passo muito comum. De posse desses resultados, o que via de regra a gente acaba encontrando neste perfil de pacientes? Tanto o Félix quanto o Pirata. Muito comum a gente encontrar isso aqui, ó. Aumento de creatinina, aumento de ureia e aumento da SDMA. Veja se isso acontece contigo ou com algum colega muito próximo de você. A creatinina está aumentada? Ureia, SDMA aumentados? Então, é renal. Certo? Sabe qual que é a minha briga com essa frase? É isso aqui, ó. O ponto final. Não é renal ponto final. Mude já essa conduta. Mude o ponto final por um ponto de interrogação. É renal? Por que esta simples medida é importante? Porque você precisa descobrir primeiro se este aumento dos marcadores de taxa de filtração estão ligados à falta de entrega de sangue para ser filtrado ou se o filtro está danificado ou se eu filtrei, mas não estou conseguindo jogar fora. Então, é extremamente importante que você volte e revisite o seu paciente se fazendo questões muito simples. No momento da coleta deste exame, esse paciente estava hidratado? Este paciente estava em jejum hídrico? Porque se esse paciente ele estava hidratado, mas bebeu água, e no caso dos gatos, comeu antes de vir para o exame, ele ingeriu sim água. E se ele estava hidratado e ingeriu água, ele certamente sobrepôs o volume de água à sua quantidade de água natural do corpo. Qual é a função natural do rim? Jogar fora essa água. Se esse paciente estava desidratado ou estava em jejum muito prolongado, então está faltando água no corpo. E será que, diante desta deficiência, que se apresenta até 5% sem manifestação clínica nenhuma, não tem impacto sobre o volume circulatório e pressão de chegada desse sangue aos rins? Sim, pode ter. Então, este paciente, ele precisa ser reavaliado, inclusive quanto à pressão arterial. Existem pacientes que chegam em quadros já de debilitação, de
Complicação clínica, debilitados a ponto de manifestarem redução da pressão arterial. Também terão uma entrega deficiente de volume e pressão do sangue para o filtro realizar a sua função. Esse paciente aqui pode ter sim um componente que vem prejudicar a função renal sem o problema ser no próprio filtro. E não menos importante, refaça o exame físico se você não conseguiu responder a nenhuma destas questões. Patrícia, eu refiz o exame físico e nesse exame físico eu acabei percebendo que há uma bexiga super repleta ou me deu a impressão de ter líquido livre no abdômen. Então, peça um exame de imagem e cheque se realmente existe obstrução em algum ponto do trato urinário e extravasamento de urina para dentro da cavidade abdominal. Agora, se não existe obstrução de ureter, se não existe retenção de urina dentro do próprio rim, se não existe efusão de urina para a cavidade abdominal, com o uroabdômen, então esse paciente, ele pode, durante o próprio exame físico, ser estimulado com compressão leve, mas firme da bexiga para provocar um jato de micção. E aí sim você consegue ter certeza se esse paciente está ou não com obstrução uretral. Porque se houver obstrução, essa retenção de substâncias tóxicas acontece justamente pelo processo obstrutivo. Ou seja, qual é o primeiro passo depois de colocar o ponto de interrogação? Ou melhor, por causa desse ponto de interrogação, diferencie se a azotemia que você está vendo no exame físico, diferencie se essa azotemia que você está vendo no exame complementar, se ela é mesmo renal ou se ela não é pré-renal ou pós-renal. Esta diferenciação, ela é muito importante, sabe por quê? Porque nem sempre a culpa é do rim. Muitas vezes o rim é culpado, mas ele está ali, esperando o sangue chegar para realizar a sua função. Ou ele já realizou sua função, mas o resto do trato urinário não está fazendo sua parte. Então, cuidado para não julgar o rim de forma precipitada. Segundo, hipotensão, desidratação e obstrução são condições que precisam ser tratadas com urgência e dependendo do momento em que esse paciente chega à clínica ou da condição que ele chega, talvez até de forma emergencial. Então, se você demorar muito, retardar demais o diagnóstico de causa da azotemia, se pré ou se pós-renal, esse paciente pode piorar de condição clínica porque você não conseguiu fazer a avaliação correta. Ainda, depois que você corrigiu a causa, então era pré-renal, reidratei, era pós-renal, desobstruí, repita o exame laboratorial. Você não conseguirá ser capaz de identificar o quanto daquele aumento da creatinina, da SDMA, da ureia, era só por causa do componente pós-renal ou do pré-renal. Será que o rim realmente não se comprometeu no meio desses problemas? Pode, gente. Uma hipotensão, uma hipoperfusão persistente mata o rim de isquemia. Uma obstrução persistente também mata o rim de isquemia, mas por compressão dos vasos sanguíneos pelo volume de urina que fica acumulado, muitas vezes, não só em bexiga, mas em refluxo ureteral e dentro da pelve renal, provocando compressão de todos os vasos sanguíneos, ali já na entrada do hilo renal. Então, este paciente precisa ser reavaliado quanto à função para saber se ainda existe impacto renal ou não. Se a azotemia persistiu, então você é capaz de dizer o seguinte: eu consegui controlar causas pré e pós-renais, só que nesse processo o rim foi afetado. Ou
Uma segunda possível explicação é que esse rim já era doente, já era enfermo. E aí essas condições mostraram-se mais importantes, né, com uma magnitude maior no exame. Contudo, já é um rim que estava sofrendo anteriormente a essa condição. Agora, se você descartou as causas pré-renais, pós-renais, e identificou que a azotemia ela é renal verdadeira, o que você deve fazer? O segundo passo dessa avaliação é busque a causa. Sabe o que eu mais escuto? Ah, Patrícia, diagnóstico de causa de doença renal é muito difícil. Nefrologia é muito difícil. Meus colegas nefrologistas que me perdoem, mas eu vou entregar o nosso ouro agora para vocês. Não é difícil, gente. Existem sim inúmeras causas, mas elas se repetem. Então, esse exercício de busca de causa, ele é mais um raciocínio lógico do que propriamente de decorar ou tentar entender milhares de causas diferentes. Vou provar para vocês. Nos cães, as causas mais comuns de lesão renal são principalmente 3 e englobam mais de 90% das enfermidades renais agudas que se transformam em crônicas. E aí depende do momento em que você diagnostica. No cão, a primeira causa mais importante são as causas isquêmicas. E as causas isquêmicas têm origem em desidratação, hipotensão, baixo débito cardíaco, vasoplegia, anemia grave e nefropatia obstrutiva. Ou seja, sabe aquele caso que eu falei para vocês agora, que a gente teve obstrução do trato urinário ali na região do ureter, mantive urina em todo aquele canal, voltou para a pelve renal, dilatou a pelve tanto que num rim de 3 centímetros a pelve está com 1,5 centímetros. Ali entra a artéria renal e sai veia renal. E nesse local, nessa região, eu tenho a compressão desses vasos sanguíneos, uma pressão enorme daquela urina acumulada, que vai promover redução tanto da entrada de sangue quanto da saída. E essas células renais começarão a morrer de isquemia. Segunda causa mais comum, nefrotoxicidade. Ah, Patrícia, eu escuto um monte sobre nefrotoxinas e todo mundo fala e eu nunca sei o que é uma nefrotoxina. Calma que eu vou te contar. Existem nefrotoxinas exógenas, então são aquelas que o paciente tem contato porque ingeriu, porque teve contato cutâneo, porque foi administrado para ele. E são os anti-inflamatórios não esteroidais, alguns antibióticos, especialmente a classe dos aminoglicosídeos, mas existem antibióticos como quinolonas, como cefalosporinas, que em desidratação podem atuar como nefrotoxinas. Corticoides, muitos quimioterápicos, não todos, mas muitos quimioterápicos, vasodilatadores, diuréticos. E toxinas exógenas, toxinas exógenas ingeridas no cão, principalmente uva. E as toxinas endógenas, mioglobina de traumas musculares intensos, isso vai aumentar inclusive creatinina numa desproporção muitas vezes importantíssima, mas a gente consegue fazer diferenciação pelo histórico, pelo exame físico de dor muscular e também pela mensuração da CK, da creatina quinase. A hemoglobina, nos casos em que eu tenho hemólise, extravasamento de hemoglobina no plasma, esse rim vai filtrar e a hemoglobina, gente, se ela não fosse tóxica, o corpo não gastaria energia produzindo milhões de células por microlitro, que são os eritrócitos, expulsaria o núcleo de dentro deles para empacotar pacotinhos de hemoglobina. A hemoglobina estaria livre na circulação sanguínea, entendeu? E também cálcio. Cálcio em excesso passa a ter comportamento nefrotóxico. Terceira causa mais comum em cães,
doenças infecciosas. Tanto doenças infecciosas que afetam diretamente o parênquima renal, como a leishmaniose, como a leptospirose, como a pielonefrite, quanto doenças infecciosas e também as inflamatórias, em que a gente tem produção de complexos imunes, antígeno-anticorpo, que irão se depositar no rim, ou produção exacerbada de citocinas inflamatórias, que irão sobrecarregar as funções dos rins. E aí, depois disso, me sobra um percentual muito pequeno de causas diversas, que seriam doenças imunomediadas, primárias, raríssimas, amiloidose, doenças genéticas ou congênitas, que a mais comum nos animais de companhia, pelas raças da moda hoje, seriam as displasias renais e neoplasias. Nos gatos, a gente inverte a ordem. As nefrotoxinas vêm em primeiro lugar, e uma das nefrotoxinas que não tem uma importância muito grande para os cães é o contato com lírio. Não que não tenha, para o cão também tem, mas especialmente para o gato, a nefrotoxicidade é muito grande. Na isquemia, as causas são as mesmas, e nas doenças infecciosas, a gente tem FeLV, PIF, também leishmaniose, pielonefrite, erliquiose e leptospirose. Gente, essa história de que gato não tem lepto não é bem assim. A gente sabe hoje que alguns gatos podem sim manifestar lepto, inclusive com manifestações clínicas agudas. Aí, depois disso tudo, é que resta um percentual muito pequeno, botando tudo no mesmo pacote. Amiloidose, doenças imunomediadas primárias, doenças genéticas, também outras congênitas, doença renal policística, por exemplo, e neoplasias, e especialmente nos felinos, o linfoma. E aqui eu coloquei para vocês nessa tela, que é uma tela para vocês darem print, tá? Nefrotoxinas e os seus locais de atuação tóxica dentro do néfron do rim. Então, aqui é para dar print, por quê? Quando você estiver medicando um paciente, vem checar aqui se eu posso ter impacto renal com o uso desse fármaco ou não, tá? Mas como que a lesão acontece? Eu vou traduzir para vocês o mecanismo de lesão. Aqui é muito bacana entender como acontece, porque assim, visualizando o processo, fica mais fácil de decorar, de entender a importância. Então, presta atenção. Eu peguei um néfron, ok? Um único trabalhador dessa fábrica renal que tem milhares de néfrons, tanto no gato quanto nos cães. E esse néfron, ou cada um dos néfrons, tem um envolvimento por uma rede vascular complexa e abundante. E essa rede vascular, ela é importantíssima para os processos de função renal, porque trazem o sangue para ser filtrado e participam ativamente do processo de recaptação das substâncias boas que passaram pelo filtro e devolução para a circulação sanguínea, mas também para trazer oxigênio e nutrientes para as células renais. Então, se eu pegar o túbulo renal, fizer um corte nesse túbulo e olhar no microscópio, eu vou ver que essas células tubulares, que esse túbulo ele é composto por células tubulares organizadas no epitélio simples. Então, se essa célula aqui morrer, gente, nenhuma célula a substitui. E esse paciente aqui não terá quantidade de células suficientes para realizar as funções deste segmento. E essas células aqui, elas morrem por quê? Geralmente é por diminuição de fluxo sanguíneo ou de entrada ou de saída, diminuição da entrega do oxigênio, porque a gente consegue claramente observar aqui a necessidade de oxigênio das células renais comparados com tecidos muito nobres do corpo, como o miocárdio e o cérebro, por exemplo.
E esse oxigênio, ele é responsável sim por participar lá do ciclo de Krebs desgraçado que você achou que nunca mais ia ouvir falar, tá aqui, super importante, para a produção de ATP. E essa molécula super energética é que vai manter essas células de altíssima atividade metabólica. Não estou mentindo, olha o tamanho do núcleo dela, porque ela expressa um monte de proteína o tempo todo. Vai manter essa célula viva. Então, olha só, vou pegar esse túbulo aqui e vou ilustrar esse túbulo, ok? Esse túbulo aqui, ele é composto, então, por epitélio simples. Todas essas células estão aderidas a uma membrana basal de nutrição e de reepitelização no túbulo, ok? Ao ladinho do túbulo, ali, bem justaposto a todo o tecido intersticial que reveste, que acolchoa esses néfrons, lembra que eu tenho uma rede vascular bem complexa. Se porventura eu tenho a entrada no corpo de uma toxina que cai na circulação e com o sangue é filtrado pelo rim e entra em contato com essas células, ou eu tenho uma diminuição da entrega de oxigênio pela circulação sanguínea nestes capilares, ou tenho a infiltração de agentes infecciosos, uma lepto, uma leixe, uma pielonefrite. Quando eu tiver qualquer um destes insultos, ou até mais de um ao mesmo tempo, eu vou provocar nessas células um processo inflamatório, um arrasamento da sua borda em escova, que é uma das maiores e melhores características de reabsorção das substâncias filtradas. Eu posso mudar o seu ponto de adesão. Eu posso aumentar a quantidade de células inflamatórias, de infiltrado inflamatório no interstício. Eu posso ter morte dessas células e descamação dessas células para a luz do túbulo. Só que aqui nessa luz do túbulo, gente, se essa célula morreu, ela não tem para onde ir. Ela vai ser arrastada pelo fluxo do filtrado e deve sair com a urina quando essa urina terminar de ser produzida. Só que por causa desse processo inflamatório, é muito comum que essas células mortas, elas sejam agregadas por proteínas do próprio túbulo e muitas vezes também por proteína inflamatória. Então, esta estrutura aqui, agregado de células revestidas com proteínas, ela é nada mais, nada menos do que aqueles cilindros que a gente vê no exame de urina. E se esse cilindro aqui, nessa imagem, eu tenho um cilindro epitelial que está dizendo para mim, atenção, as células estão morrendo agora, a causa está lá presente, estou em isquemia, tem uma bactéria, tem um processo inflamatório, tem uma toxina, está ali, está dizendo para você, está ali, corre, vai atrás para investigar. Se esse cilindro obstruir essa passagem, literalmente entupir o túbulo, sabe como é que esse paciente vai ficar? Oligúrico ou anúrico. E entenda como é difícil tirar um tampão de dentro de um túbulo microscópico que existem 240 mil desses túbulos num rim de 3 centímetros num gato de 4 quilos. Como é microscópico, não existe como desobstruir a não ser aumentar o filtrado e empurrar por força de pressão mesmo. Por isso que a gente só tem a opção de diuréticos. É extremamente difícil você reverter uma oligúria e uma anúria. E esses pacientes que desenvolvem esta condição clínica têm alto índice de óbito. É uma das situações clínicas mais difíceis de serem revertidas na nefrologia. Agora, se porventura nem todas as células morrem, algumas ficam só inflamadas, essas conseguem se regenerar. Ou elas programam a sua apoptose para dali a pouquinho e novas células da membrana basal são geradas. E todo esse túbulo, ou parte dele, pode se recuperar. Se todo ele se recuperar, o paciente recupera a função renal normal. Se parte dele se recuperar e cicatrizes forem formadas nos outros locais, esse paciente ele não vai ter a capacidade de reabsorção igual. Então, ele desenvolverá um dos sinais clínicos mais comuns na doença renal,
a poliúria, certo? Esta é toda a patofisiologia das lesões isquêmicas, tóxicas e infecciosas, que acometem especialmente os túbulos. Mas todo mundo sabe que néfron não é só túbulo. Néfron tem glomérulo também. Então, se eu pegar e fizer um corte num glomérulo, que é um capilar sanguíneo, mas um capilar altamente especializado. É o único capilar do corpo inteiro que tem 3 camadas. Todo o resto do corpo tem capilares compostos apenas de endotélio. E os endotélios são dotados de poros, fenestras, alguns poros menores, como o da barreira hematoencefálica, outros maiores, como os capilares do fígado. Todos eles têm poros que permitem a entrada e a troca de substâncias entre o meio-sangue e o interstício, de maneira rápida e fácil. Só que aqui, como a minha permeabilidade ela tem que ser seletiva, eu não posso simplesmente ter um endotélio. Então, eu tenho uma camada não celular, só proteica de carga elétrica negativa e uma terceira camada com outras células que fazem podos e que abrem poros. E essas células aqui são chamadas de podócitos. Se eu tiver uma doença inflamatória infecciosa ou até mesmo um câncer e gerar uma quantidade de imunocomplexos muito grande, esses imunocomplexos virão com o sangue, entrarão em contato com o endotélio vascular aqui do capilar glomerular e quando eles aderirem aqui nessa parede, o sistema complemento vai ser ativado. E o sistema complemento faz o que mesmo? Grita para os leucócitos: tem um problema aqui, vem destruir essa parte para mim. E aí, o que acontece? Esse leucócito aqui, ele vem literalmente abrir buracos nessa membrana semipermeável seletiva do glomérulo. E quando esses buracos eles são abertos, substâncias nobres do sangue, como as proteínas, que têm alto peso molecular, vão acabar saindo. Gente, existe uma alteração clínica muito difícil de ser diagnosticada na veterinária e por isso nós não temos relato, mas em humanos nós temos bastante. Existem condições em que esses poros, esses buracos abertos, eles são tão grandes que permitem a passagem de eritrócitos inteiros. Isso desenvolve o que nós chamamos em medicina de humanos de síndrome nefrítica. Isso é gravíssimo, certo? Então, olha só. Se eu sei que toda doença renal tem uma causa, e eu sei quais são essas possíveis causas, como é que eu identifico qual é a causa desta lesão deste paciente? Eu vou, primeiro, realizar com muito cuidado a anamnese e observar a resenha deste paciente, associando a todos os achados de exame físico. Então, eu vou buscar por contato com vetores que transmitem doenças infecciosas, eu vou buscar se é de uma raça predisposta para o desenvolvimento da doença renal policística, por exemplo, nos felinos, eu vou buscar se há uma raça predisposta à displasia renal nos cães, e no exame físico eu vou entender se esse rim está grande, dolorido, como no linfoma, nos gatos, se esse rim está pequeno, que já indica ali o desenvolvimento de cicatrizes e a cronicidade do processo. Eu vou buscar por pontos de obstrução uretral ou associar com o exame de imagem que me traga, por exemplo, uma informação de uma neoplasia como um carcinoma, como um ponto obstrutivo do ureter, diferenciação reduzida de cortical e medular, mas mais do que isso, se eu tenho uma ecogenicidade suja em pelve, sugerindo uma pielonefrite, se eu tenho cistos renais, entre várias outras alterações. Eu não posso deixar de investigar o coração, porque muitos pacientes podem ter doença subclínica. Nos cães, uma doença cardíaca subclínica, sem sopro, não é o mais comum,
Mas não é porque não tem sopro que não tem cardiopatia. Existem raças, especialmente dos portes maiores, que podem ter doenças cardíacas sem necessariamente ter sopro. As doenças miocárdicas, as doenças de distúrbios elétricos. Agora, no gato, em que a doença é principalmente muscular do coração, miocárdica, eu não necessariamente tenho sopro. O sopro ele vai acontecer como uma complicação da cardiomiopatia. Então, nos gatos é obrigatória a realização do ecocardio para o diagnóstico diferencial de cardiopatia como causa. E aqui seria uma cardiomiopatia hipertrófica. Vou realizar a urinálise para ver se eu tenho indício de presença de bactéria com urocultura e antibiograma. E eu posso realizar testes rápidos, ELISAs, sorologias, PCRs, se dentro da minha anamnese esse paciente mostrou risco de desenvolvimento de qualquer doença infecciosa. Isso é extremamente importante porque o rim ele tem uma relação muito estreita com a saúde do corpo inteiro. Então, se houver uma doença em qualquer outro sítio, esse rim será sobrecarregado. Ou pela terapêutica, ou pela diminuição de volume, ou pela produção em excesso de compostos inflamatórios. E esse rim sempre estará sofrendo. O Março Amarelo vem falando disso há campanhas e campanhas atrás. E nessa mesma campanha, a gente vai continuar falando dessas condições nos próximos episódios. Então, este rim, ele vai jogar fora tudo que for lixo ou excesso que esteja presente no corpo. Ele vai equilibrar o ambiente para as reações bioquímicas de uma célula epitelial a um neurônio. Esse rim vai depender do que o corpo entregar para ele para filtrar. Então, essa relação ela é dinâmica, ela é rápida, ela é fluida e ela é vital para o funcionamento do rim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te assustar um pouco e eu quero te contar que qualquer enfermidade que reduza a perfusão renal ou que leve à toxicidade desse rim pode levar o rim a ficar doente, agudamente, ou se exposição crônica, cronicamente. E você, enquanto médico, é completamente responsável pela identificação desses fatores subjacentes. Porque se você não fizer isso e colocar só o ponto final no E-renal, você estará entregando o rim do seu paciente de bandeja para a morte. Terceiro passo. Geralmente, a gente conduz o terceiro passo junto com o segundo, tá? E esse terceiro passo é: avalie todas as funções renais. Como assim, Patrícia? Eu vou ter que fazer ureia e creatinina SDMA? Não. Ureia e creatinina e SDMA são biomarcadores sanguíneos de uma única função renal. E o rim exerce 7 funções no corpo. Todas essas funções, elas se entrelaçam como uma teia. E aqui é uma analogia que eu gosto muito de fazer, por quê? Porque se eu tirar um fio dessa teia, eu bagunço a teia inteira. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma função alterada hoje e eu não cuidar desta função, ela vai, como um efeito dominó, provocar a alteração das demais funções, até que eu perca completamente o controle do que realmente está acontecendo com esse rim. Então, para vocês entenderem quais são essas funções, eu preciso revisitar conceitos básicos. Esses conceitos básicos passam, por exemplo, por entender que o rim é um conjunto de trabalhadores chamados néfrons. Nos cães, eu terei de 400 a 500 mil néfrons em cada rim e nos gatos de 200 a 250 mil néfrons em cada rim. Cada um néfron executa todas as funções que o rim executa. Então, o que é o rim? O produto, né, ou melhor, a soma de cada uma das funções de cada um dos trabalhadores. Então, eu vou somar
1, 2, 3, 100 mil, 200 mil, 400 mil néfrons trabalhando para dar como resultado o que nós chamamos de função renal. Eu quero pegar com vocês um destes trabalhadores. E este trabalhador dá foco ao que ele faz. Então, este néfron, ele é dividido em vários segmentos. O glomérulo e os túbulos, que são vários segmentos, revestidos ou envolvidos, melhor dizendo, por um tecido intersticial. Cada um destes segmentos executa uma ou mais funções. Das 7 funções, pessoal, eu tenho 2 hormonais. Uma hormonal, síntese de eritropoetina. Segunda hormonal, ativação por meio da renina, da cascata renina-angiotensina-aldosterona. E 5 funções metabólicas, que seriam controle de pressão arterial, filtração, equilíbrio de água, equilíbrio eletrolítico e equilíbrio ácido-base. O que eu quero dizer com equilíbrio? Eu mantenho a quantidade necessária, suficiente para a execução daquela função. Então, eu não tenho de mais e também não tenho de menos. Se eu tenho de menos, eu seguro no corpo. Se eu tenho de mais, eu deixo ir embora com a urina. E a filtração, ela acontece, observem comigo, única e exclusivamente no glomérulo. Nenhuma outra parte do néfron executa a filtração. Contudo, o equilíbrio de água, por exemplo, é executado no túbulo contornado proximal, na alça de Henle e pelo interstício, pelo ducto coletor, muitas vezes um pequeno segmento do túbulo contornado distal, mas aí sob influência hormonal, do ADH e da aldosterona. O equilíbrio eletrolítico, ele vai ser executado no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle, porção espessa, e no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. O equilíbrio ácido-base vai ser essencialmente realizado no ducto coletor e na porção contornada, melhor dizendo, no túbulo contornado proximal. Finalmente, o controle de pressão vai ser executado no glomérulo, pela mácula densa e pela região do túbulo contornado distal. As funções hormonais por células que estão presentes entre as células glomerulares, pelo interstício e pela mácula densa. Como que essas funções se relacionam? Eu gosto sempre de trazer correlações de impacto. Então, eu vou deixar vocês assistirem um vídeo bem curtinho e imaginarem comigo um rio, ok? Nesse rio existem substâncias que estão ali diluídas na água e um volume de água absolutamente normal. Essas moléculas, elas entram e saem dessa água a hora que querem. Se por algum motivo esse volume de água aumenta 2, 3, 5, 10 vezes do normal, eu passo a ter uma enxurrada nessa região. E essas moléculas perdem o controle de si próprias. Então, muitas são arrastadas com esse volume e outras são impedidas de pular nessa água por causa do medo de serem simplesmente arrastadas. Então, muitas vezes, nesses casos, eu tenho moléculas que deveriam ir embora e que ficam retidas no corpo, e moléculas que deveriam voltar para o corpo e que são arrastadas para fora. Isso acontece claramente nos pacientes poliúricos, aqueles pacientes que têm a poliúria induzida por algum motivo, como, por exemplo, nos cardiopatas que necessitam de uso de diurético. Quando eu tenho toda a água que foi filtrada, ou boa parte dela, sendo jogada fora na poliúria. Vejam que todo esse segmento de túbulo aqui reabsorve 99,5% da água filtrada.
perdão, não, exatamente isso, 99,5%. Só 0,5% do que é filtrado vira urina. Se houver desidratação, menos ainda. 0,4%, 0,3%, 0,1% ou nada. Num paciente muito desidratado, eu posso ter zero produção de urina. Isso é fisiológico. Só que por algum motivo houve lesão renal. E eu tive morte daquelas células tubulares, eu tive interferência com os processos de reabsorção do interstício e a poliúria se estabeleceu. Então, de 0,5%, eu posso chegar a 5%, ou até mais, dependendo da porção do túbulo acometida. Esse volume enorme vai expoliar todas as substâncias hidrossolúveis que deveriam ser reabsorvidas e não são, como, por exemplo, potássio, como, por exemplo, vitaminas do complexo B. E vão reter no corpo, vão manter no corpo substâncias que deveriam ser excretadas, como H+, o íon mais ácido do corpo e que é responsável pela acidose metabólica na doença renal. Então, entendam que quando eu tenho a perda de uma função, como controle hídrico, eu vou gerar acidose metabólica e distúrbio eletrolítico. E tem mais uma coisa. Se eu contar com essa porção do túbulo contornado distal, onde a mácula densa está em íntima ligação com a arteríola A e eferente, essa porção aqui é controle de qualidade do próprio néfron. Ele vai dizer, está filtrando demais, filtra menos porque está saindo muita água. Aí o glomérulo vai dizer, sim, senhor, deixe que eu vou fazer vasoconstricção da arteríola aferente e vou filtrar menos. Se eu filtrar menos, o que acontece? Aumento de creatinina, SDMA e UR. Então, sim, quando uma função é comprometida, as demais começam, como um dominó, peça a peça, serem comprometidas também. E esse acúmulo de disfunções vai acometer o corpo como um todo. Observem aqui no paciente injúria renal aguda que eu tenho comprometimento do sistema respiratório, sistema nervoso central, hepático, pancreático, sistêmico, gastrointestinal em 90% a 100% dos pacientes. Comprometimento cardiovascular. E uma situação que eu costumo dizer muito para os responsáveis que me trazem pacientes à rotina é: quanto maior o número de sistemas comprometidos, maior é a gravidade da doença. Então, se um paciente chega com redução da consciência, hiperestesia, convulsão, sinais de diarreia, anorexia, se esse paciente chega com aumento de frequência respiratória, com sarcopenia, imunossupressão, ele chega com distúrbios elétricos cardíacos, esse paciente tem uma altíssima chance de vir a óbito, porque o corpo inteiro está intoxicado com a falta de regulação e não só com a falta de excreção renal. É muito mais amplo. Compreende? Então, como que eu vou avaliar todas essas funções? Eu vou despender de tempo e paciência para avaliar, sim, clinicamente, aferindo pressão desse paciente na melhor condição possível. 10 minutos depois de chegada na clínica, a ambientação do local de aferição, no local em que é mais confortável para ele, de forma que eu o estresse menos, inclusive usando fone de ouvido para não assustá-lo com o barulho do Doppler. Se eu não conseguir essa aferição precisa, porque o paciente se estressa ou não gosta que pegue no pé, eu vou avaliar de forma indireta com lesão em órgão-alvo. Vou fazer um ecocardio, ver se tem o espessamento da parede do ventrículo esquerdo de forma concêntrica. Eu vou buscar hemorragia em fundo de olho, eu vou buscar a dilatação dos vasos e tortuosidade dos vasos sanguíneos no fundo do olho. Eu vou buscar sinais de que olhos, coração, cérebro, sistema nervoso estão comprometidos também. O controle ácido-base eu posso inferir com sinais clínicos. Então, se esse paciente está taquipneico, esse paciente está em taquipneia em repouso, eu posso imaginar que isso seja, sim, acidose metabólica com uma tentativa de compensação por alcalose respiratória. Mas eu só tenho a confirmação e o que me indica a modalidade terapêutica correta, em dose correta, é a hemogasometria. Eu vou
Avaliar o controle hídrico vendo se meu paciente está desidratado. Se está faltando água, está faltando água. O equilíbrio hídrico não está normal. Se esse paciente está ingerindo água ou não. Se esse paciente tem um débito urinário adequado, se esse paciente está em balanço hídrico, hoje tão importante nos pacientes hospitalizados em unidades de terapia semi-intensiva ou de unidades de terapia intensiva, mas eu especialmente uso a densidade urinária para avaliar. A densidade urinária eu preciso avaliar em desafio hídrico. O que é desafio hídrico? Eu tenho que tirar água para ver se o rim responde. Se eu tirar a água desse paciente e o rim estiver saudável, ele irá responder ao ADH e à aldosterona. E aí a densidade de urina concentrará. Do contrário, se ele não tiver tecido viável renal, os hormônios podem estar circulando em altíssimas concentrações. O rim não consegue responder. E aí essa água vai embora. O controle eletrolítico eu também avalio por exame físico, avaliação clínica desse paciente, como, por exemplo, a hipocalemia, que faz ventroflexão de pescoço, fraqueza muscular intensa, a repressão estomacal, a constipação, o vômito como sinais clássicos, né? Mas eu também posso avaliar pelo traçado eletrocardiográfico. O ideal é a mensuração. Por quê? Porque é a mensuração que ditará para mim dose, frequência e qual a melhor forma de suplementação. E a filtração, que é a nossa quinta função metabólica, ela é avaliada pela mensuração de creatinina, ureia, SDMA, também fósforo. Fósforo é um mineral, mas também é filtrado pelo rim. Não é o melhor marcador para avaliação de filtração, mas também pode ser usado. Então, se o sangue chega no rim e esse rim executa a sua filtração normalmente, o produto será urina. O que voltar para a circulação deve voltar em concentrações mínimas, toleradas pelo corpo, a ponto de não produzir processos de intoxicação. Certo? Então, se essa filtração reduz, o que volta para a circulação depois do filtro são quantidades maiores. E esse paciente está, sim, sob risco de disfunção das outras funções desse rim. Quais exames, então, eu solicito para avaliar todas as funções renais? Avaliação de pressão, exame de urina, especialmente pela densidade, hemogasometria com eletrólitos, creatinina, ureia e SDMA. Então, veja só, de forma geral, em linhas gerais, como é que eu conduzo um paciente renal? Eu geralmente faço exames de admissão, né? Um hemograma, um QEM 10, um QEM 15, um QEM 17 no cão, um hemograma, um QEM 15, um QEM 17 no gato. Eu faço avaliação de causa. E esses exames de causa são pressão arterial, urinálise, urocultura, antibiograma, ecocardiografia, ultrassom de abdômen, sorologia, PCR, ELISA, testes rápidos. E os exames de funções renais são pressão arterial, hemograma, hemogasometria com eletrólitos, urinálise, ureia, creatinina e SDMA. Veja que alguns já foram realizados. Então, eu não tenho que pedir uma lista gigantesca de exames adicionais quando esse paciente está voltando para avaliação e você está contando para esse responsável que o rim está comprometido e você precisa completar o processo de avaliação. Depois de tomadas todas essas medidas, você vai escolher tratar o que está alterado. Patrícia, pelo amor de Deus, isso é óbvio. Gente, nem sempre. Na minha rotina como professora, eu vejo algumas dificuldades com alunos, com recém-formados, com residentes, e nem sempre só o povo mais novo. Quem não tem tanta experiência com doença renal também fica confuso. Eu trato ou não trato? O que eu trato? Eu trato o estágio de doença renal? Ou eu trato as alterações encontradas? Então, entenda, você irá tratar o que é problema para esse paciente. E o que é problema para esse paciente? É desidratação? Então, fluido. Ele não está desidratado? Ele não precisa de fluido. Como assim, professor? Não, precisa de fluido. Existem pacientes, mesmo em estágio 3, que não são fluidodependentes.
Estágio 4, muito mais difícil, quase todos são fluidodependentes. Mas estágio 2, não. A desidratação é pontual e as correções pontuais. Sabe aquele fluido que o paciente vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo? Para quê? Ah, porque eu vou baixar a ureia e a creatinina. Isso bem, baixa a creatinina, baixa a ureia, dilui a SDMA e se engana. Porque daí você diluindo, ela baixa. Daí você diz, nossa, doença renal está melhor. Tá nada, tatuzão. Esses biomarcadores estão te contando o que está acontecendo com esse rim. Se você se enganar, como é que você vai saber o que é real? Que fase esse paciente está e que medidas você tem que tomar? Calma, trate o que está alterado. Ah, professora, mas ele está em estágio 3 e ele está desidratando 2 vezes por semana. Ótimo, 2 vezes por semana fluidoterapia. Certo? É assim que deve ser. Não encharque o paciente, porque se você encharcar, esse rim ficará sobrecarregado para jogar esse excesso fora. Lembra da poliúria que leva um monte de coisa embora, segura o hidrogênio? Você está contribuindo para pior, tá? Se ele tem úlceras orais, êmese, anorexia, acidose, hipocalemia, hipercalemia, hipofosfatemia, deficiência do complexo B, obstrução, hipertensão, anemia, redução de compostos, aumento de compostos nitrogenados, processos tóxicos, comorbidades, você vai tratar o que ele necessitar ser tratado. E existe uma infinidade de possibilidades aqui dentro deste quadro. O quinto passo monitore seu paciente. Uma lesão renal aguda, ela pode se transformar em uma sequela, em uma cicatriz. E essa cicatriz nós chamamos de doença renal crônica. Monitore esse paciente para saber como ele está evoluindo e porque cada estágio é diferente. Se fosse igual, não existiriam os estágios. Então, o estágio 1, por exemplo, é um estágio em que o paciente tem doença renal, mas não necessariamente evolui para os demais estágios. É a doença renal pura e simples, uma cicatriz que ficou lá e ponto. Não vai trazer mais prejuízos. Agora, se esse paciente entrou no estágio 2, fique atento, porque ele fatalmente irá evoluir para o 3 e para o 4, exceto se ele vir a óbito por outra causa antes. No estágio 2, é muito comum a gente começar a ter sinais de hiperparatireoidismo, que é a desordem mineral da doença renal crônica, né, como é o termo correto hoje, a hiperfosfatemia, acidose metabólica, hipocalemia. No gato, muito frequente a hipocalemia. E logo ali na colinha, uma acidose metabólica. No estágio 3, todas essas alterações do estágio 2 podem acontecer, mas esse paciente no estágio 3 passa a desenvolver, ou tem maior risco de desenvolver, anemia por deficiência de eritropoetina. Então, esse paciente ele já tem uma poliúria mais exacerbada, ele já tem uma espoliação de complexo B. Se existe um processo inflamatório que leve ao sequestro de ferro, também pode ter deficiência de ferro disponível. E esse paciente estará, sim, mais predisposto à anemia. Se a anemia acontecer antes, calma, não é da doença renal, vai buscar outra causa. E no estágio 4? O estágio 4, gente, é estágio final de doença renal. Era o que antigamente a gente chamava de falência. E nesse momento é muito mais frequente a instabilidade clínica do que a estabilidade. Traduzindo, nós temos muito mais dias ruins do que dias bons. Por quê? Porque esse paciente não come, esse paciente fica nauseado, esse paciente está perdendo peso, esse paciente está fazendo infecção oportunista porque ele é imunossuprimido e a gente começa a ter uma complicação atrás da outra. Esse é o estágio terminal da doença renal crônica. Para monitorar esses pacientes, existem diretrizes. E essas diretrizes, elas têm flexibilidade. Existem alguns artigos que mostram ou sugerem uma monitoração menos estreita do que essa que eu vou passar para vocês, e existem outros que indicam algumas monitorações bem semelhantes à que eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês o que eu uso na minha rotina e o que eu realmente acredito, estudando a doença renal já, né, há quase 20 anos, 18 anos, o que se aplica com bons resultados na minha prática médica. Então, o paciente estágio 1, aquele que tem só uma lesão renal, que não necessariamente evolui, pode, mas não necessariamente, ele deve ser monitorado a cada 6 ou 12 meses, prazo máximo. O estágio 2, de 4 a 6 meses. O estágio 3, de 3 a 4 meses.
E o estágio 4, mensalmente ou menos, depende da condição clínica desse paciente. E o que eu faço em cada visita? Em cada visita eu avalio todas as funções renais. Então, hemograma, creatinina, ureia, SDMA, fósforo, cálcio total, hemogasometria com eletrólitos, urinálise, pressão arterial. Uma vez por ano, amplie o check-up. Doente renal pode ter outras doenças. Então, faça nesse paciente um ultrassom de abdômen, um triglicerídeo, um colesterol, uma albumina, uma glicemia, enzimas hepáticas. Amplie o seu diagnóstico. Se esse paciente for portador de litíase, existe a necessidade de um exame de urina e também da monitoração com imagem, uma frequência muito maior, trimestralmente no máximo. E se esse paciente ele estiver em agudização ou for um doente renal agudo, ele deve ser monitorado de uma forma muito mais próxima, restrita, do que o paciente em doença renal crônica. Aí essa frequência depende do que você está vendo. Pode ser que ele tenha que ficar hospitalizado, pode ser que ele tenha que voltar todos os dias, pode ser que ele tenha que voltar uma vez por semana, depende da condição clínica. Mas se vocês pensam que essa história se estanca por aqui, calma, que isso ainda não é tudo. Eu preciso contar para vocês que existe um passo zero. Esse passo zero, ele é muito valioso. E quem consegue dar esse passo zero está quilômetros à frente de um clínico que não consegue. Então vem comigo que eu vou te dar esse ouro. Olha só. Existem o que nós chamamos de marcadores de lesão renal. E esses marcadores de lesão renal, eles podem ser razão, proteína creatinina urinária, eletroforese de proteínas urinárias, avaliação de enzimas na urina, né? A enzimúria, GGT urinária, N-gal, cistatina B, exemplos, né? A cilindrúria, avaliação de cilindros no exame de urina, a presença de glicose na urina, mas normoglicêmica, a fração de excreção de eletrólitos e o próprio exame de imagem. Então, para vocês entenderem a importância desses marcadores, eu preciso que vocês tenham didaticamente muito clara a diferença entre o que é uma lesão e o que é uma perda de função. Didaticamente, é isso. Isso é uma lesão. Ok? Essa lesão, ela faz você perder o funcionamento normal. Lembra dos 5 sinais cardeais da inflamação? Dor, calor, rubor, tugor, perda de função. Mas se eu forçar a barra, eu ando com esse pé desse jeito. Dói, incomoda, mas eu consigo, certo? Agora, uma perda de função em que eu não consigo executar nenhum tipo de movimento semelhante ao normal, é como essa. Isso é uma perda de função. E essa perda de função, ela pode ser revertida numa injúria renal aguda ou não, se essa lesão inflamatória da injúria aguda já se tornou uma cicatriz, e aí a gente chama de doença renal crônica. Certo? Então, é fácil visualizar que uma lesão, ela de fato precede a perda de função. Então, quando eu faço avaliação de um biomarcador ou eu presto atenção nesses biomarcadores, eu estou capacitado a entender localização de lesão, a natureza da lesão, ou seja, qual é a causa provável, precocidade e severidade dessa lesão, a intensidade. E muitas vezes, alguns deles me trazem informações valiosíssimas como prognóstico. Por exemplo, a razão proteína creatinina urinária, o primeiro passo que eu tenho que dar quando eu pego ela no exame de urina é entender. Persistiu? Como assim? Está presente em 1, 2, 3 exames de urina? Com um intervalo de 15 dias entre eles? Essa é a primeira pergunta que você deve responder. E não sair prescrevendo nefroprotetor. Então, volte, adeque a sua conduta. Viu proteinúria? Faz o segundo e o terceiro exame com intervalo de 15 dias entre eles. Persistiu? Persistiu. A magnitude alta, acima de 0,5 no cão, acima de 0,4 no gato? Avalie consequência. Está perdendo tanta proteína na urina que está faltando no sangue, que o corpo está tendo que dar um jeito de ajeitar a viscosidade do sangue, aumentando a produção de colesterol?
E sim. Então, veja. Se tudo isso está acontecendo, proteinúria persistente, alta magnitude, com consequências sistêmicas, a severidade da lesão ela é muito maior. E, com certeza, esse paciente é um paciente que exige um cuidado muito mais intenso, com um prognóstico muito mais reservado. Entende? Uma eletroforese de proteína urinária, ela me indica a localização. Então, eu peguei aquela proteína total, mandei para a eletroforese me traz uma resposta. É alto peso molecular? Predominantemente. Então, o local de lesão é glomerular. É de baixo peso molecular? Então, o local de lesão é túbulo interstício. É misto? Ih, tá tudo bagunçado. Tá tudo lesionado, tanto o túbulo interstício quanto o glomérulo. A enzimúria, a glicosúria, a fração de excreção de eletrólitos, eles vão dizer para mim que a lesão é tubular. E dependendo especialmente do eletrólito ou até mesmo da glicose, eu consigo dizer qual porção do túbulo está lesionado. Então, a glicosúria normoglicêmica é de túbulo contornado proximal. Se eu tiver, por exemplo, uma fração de excreção de magnésio aumentado, é porção espessa da alça de Euler. Então, eu consigo trazer uma precisão na identificação desse fator. Credo, Patrícia, por que você precisa ir tão a fundo? Porque num túbulo contorcido distal, eu tenho reabsorção de 60% da água e 60% do bicarbonato. 100% da glicose e 100% do aminoácido. Então, se esse local está lesionado, eu posso ter aminoacidúria, que vai positivar como proteinúria no exame de urina, eu vou ter poliúria, eu posso ter a perda de bicarbonato na urina e uma acidose metabólica por falta de base, por falta de bicarbonato. Esse paciente é um paciente que tem uma lesão mais grave do que em outro segmento do túbulo. E os cilindros? Depende de qual cilindro. Os cilindros hialinos, em pouca quantidade, têm pouco significado clínico. Granulosos, raros, baixíssima quantidade, pouco significado clínico. Algumas células renais, elas até podem morrer, eventualmente, pelo processo natural de desgaste, de envelhecimento desse corpo. Contudo, um cilindro leucocitário indica fortemente nefrite intersticial inflamatória ou infecciosa. É muito comum a gente ter uma pielonefrite na presença de um cilindro leucocitário. Esse paciente é um paciente gravíssimo. Um cilindro epitelial está te dizendo, a causa está aqui, ó, presente agora, está morrendo agora, está lá, ó, busca lá que está lá a causa. Ele te ajuda. Se for um cilindro graxo, ele está dizendo, está demorando demais o fluxo aqui, ó, nesse túbulo, estou demorando para sair, eu já estou me decompondo dentro do próprio túbulo. Então, essa estase urinária é um risco enorme para o desenvolvimento de oligurianúria. Corra, esse paciente vai piorar, e se ele entrar em oligurianúria, é muito mais difícil de se reverter. Corre tratar esse paciente. Então, veja, toda perda de função começou com uma lesão. Se você dominar esses biomarcadores de lesão, você aumenta muito a precocidade de diagnóstico das enfermidades renais. Você viu a lesão? Ótimo. Não perde o foco. Monitora a função. Patrícia, espera aí. Por quê? Acabei de ver que tem lesão. Claro, porque toda lesão leva a perda de função. E olha que interessante, ureia e creatinina, elas refletem perda de função quando eu já tenho comprometidos um grupo enorme de néfrons, 75% no cão, 60% no gato. Mas atenção, aumentos de creatinina da ordem de 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas, ou seja, estava 0,7, foi para 1 em 48 horas, é lesão renal aguda. Isso é conceituação de lesão renal aguda. Está na íris. Aumentou 0,3, é lesão renal aguda. Então, é um marcador de função altamente precoce e não ultrapassou os limites considerados de normalidade para a maior parte da população. Se eu usar a densidade urinária como marcador de função, essa densidade urinária ela se altera no cão geralmente um pouquinho mais precoce do que a creatinina, em torno de 60% de perda de função dos néfrons.
No gato é mais tardio. Por isso que a poliúria demora um pouquinho mais para aparecer no gato. E reflete geralmente 75% de perda funcional. Agora, a SDMA é um parâmetro de avaliação de função muito mais sensível. Ele vai diagnosticar para mim uma redução de filtração quando eu tiver 40% de néfrons comprometidos no cão, ou no mínimo 25% no gato. Né? Então, esse SDMA ele é capaz de realmente trazer para mim sensibilidade, se for monitorado ao longo do tempo, precocidade nas enfermidades renais crônicas. Atenção! Quando você monitorar ao longo do tempo a SDMA do teu paciente, fique atento para modificações no valor numérico. Existe o que a gente chama de margem de erro da SDMA. Então, se a SDMA hoje ela está 7, amanhã está 10, aumentou 3 unidades, isso não tem o significado clínico. Contudo, se ela aumentou 5 ou 6, mais de 5 ou mais de 6 unidades, então de 7 foi para 13, 12, 13, esse paciente tem sim redução dessa filtração, dessa taxa de filtração. Então, isso tem impacto clínico, certo? Eu não quero que vocês duvidem de um paciente renal, jamais. Quero que vocês acreditem que é possível sim aumentar o sucesso no diagnóstico e na terapêutica renal. Não se conforme com mito, não se conforte com dogma. Doente renal é assim mesmo para quem? Se for uma pessoa da tua família, você vai ficar aí assistindo o samba torar no carnaval e vai fazer com que o mundo se exploda? Claro que não, você vai buscar todas as alternativas possíveis. Por que não fazer isso pelo teu paciente? Ou você esperaria que outros médicos fizessem tudo possível pelos seus? Então vamos fazer tudo o que é possível pelos nossos. Eu entendo que existem limites, e esses limites eles são dados pelo responsável. Esses limites eles são dados pelo paciente. Mas esses limites, eles devem ser estabelecidos pelo outro. Você não pode jamais deixar de oferecer essas oportunidades ou essas opções. Se você tiver conhecimento para isso, eu tenho certeza que o teu sucesso irá aumentar. Muito obrigado pela atenção, pela presença de vocês. E eu, do fundo do meu coração, espero que vocês executem esses 6 passos, do 0 ao 5, com absoluto, total sucesso na carreira de vocês. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos os comentários e interações. Perdeu alguma parte? Quer ver de novo? Vai lá no canal do YouTube que essa aula já está lá, estará lá para você rever. Não perca o próximo episódio do Março Amarelo. Nele, vamos falar de pancreatite e os rins, mas traremos para vocês a doutora Rebeca Mack, diretora de Relações Médicas Estratégicas da IDEXX, palestrante do evento Expert Meeting IDEXX. E ela vai trazer e vai abrilhantar com muita ciência e atualizações para esse momento. E não esqueça, pergunte aos rins aonde começa a saúde renal. Medicina veterinaria es sobre diagnóstico, completo y precoz. Con IDEXX, su clínica puede realizar un chequeo 360 en pocos minutos. Con IDEXX tienes prueba rápida y SNAP, hemograma en ProCyte One, un perfil bioquímico amplio, incluyendo el SDMA en el Catalyst One. Y ahora concluimos el análisis de orina con el UA y con nuestro nuevo SediVue DX. ¿Y sabes qué es aún mejor? Todos esos resultados estarán listos en menos de 15 minutos. ¿Ves qué rápido es obtener el diagnóstico 360 de tu paciente aún durante la consulta? Ahora con los resultados en mano, listo para que cierres el diagnóstico de tu paciente, sin complicaciones, eficiente y en el momento que lo necesitas.
Con la integración bidireccional IDEX, hemos iniciado la ejecución desde su software de gestión de prácticas. Toda la información del paciente se transfiere y el cargo se captura. Elija de la lista pendiente. Una vez que hayas seleccionado ejecutar en la estación de laboratorio veterinario, el CDB of the X mueve automáticamente uno de los cartuchos V70i a la ventana de pipeteo. Mezcla la muestra e inyecta en el cartucho V70i con la pipeta proporcionada. Toca ejecutar. Mientras el CDBio está en funcionamiento, puedes preparar la tira de química urinaria. Cárgala en el analizador UA y presiona Iniciar. El analizador UA documentará tus resultados después de 80 segundos. Veamos qué está sucediendo dentro del CDBio. Una vez que se inyecta una muestra en el cartucho, se mueve hacia la centrífuga incorporada y gira suavemente a solo 260 Gs, lo que preserva el sedimento. Después de solo 30 segundos de centrifugación, puedes ver que el sedimento ha formado una monocapa en el fondo del cartucho y está listo para ser fotografiado. El sistema captura 70 imágenes, lo que equivale a más de 45 campos de visión de alta potencia. Cada imagen se enfoca automáticamente con ajuste de contraste. Como se ve aquí, la tecnología de red neuronal convolucional identifica elementos formados y luego prioriza las imágenes más relevantes para su revisión. Después de que CDView completa el análisis, el cartucho se descarta. Mientras CDView analiza la muestra, puedes realizar tu examen físico y medir la gravedad específica con un refractómetro. El software de VetLab Station te permite agregar los hallazgos físicos al registro del paciente para que todos los resultados de tu análisis completo de orina se capturen en un solo lugar. Puedes ver tus resultados en el VetLab Station, incluidas las imágenes capturadas por CDView. También puedes añadir etiquetas a tus imágenes, magnificar tu vista o invertir el contraste. Todos los resultados pueden verse en un informe integrado. Con VetConnect Plus, todas las imágenes y resultados se pueden compartir digitalmente con sus clientes y colegas.